A graça e a paz, povo de Deus, bem-vindos ao segundo episódio do Eclésia Podcast, a igreja que se move, pensa e transforma. Tenho certeza que você vai ser abençoado por esse episódio. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Bismarck Santos, sou pastor da igreja Plena Unidade, localizada ali na Manganzala, em Porto Calvo. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e também não estou sozinho na mesa, estou com meu irmão em Cristo Jesus, Michel Gonçalves. Fica à vontade, Michel. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é Michel Gonçalves, presbítero da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Estou dirigindo a igreja Assembleia de Deus São Luís de Quintude ali. E está sendo uma bênção. E tenho certeza que esse podcast Eclésia vai edificar muitas vidas. Aquilo que a gente vamos comentar aqui, eu tenho certeza que vai salientar vidas de muitas pessoas, né? Como tirar também algumas dúvidas muito importantes. As pessoas vão ficar cientes de alguns temas primordial para a igreja do Senhor. Amém, amém. Tenho certeza que os nossos bate-papos vão edificar muitas pessoas e com certeza vai ser importante para o reino de Deus, para a fé cristã de modo geral. Sim. Michel, fica à vontade. Como sempre, Bora. como de costume, esse papo é leve entre nós aqui. Sim. Para a gente começar, Michel, o tema de hoje é a vida cristã além do domingo, né? Fora o Isso. domingo. Então a gente vai falar sobre alguns pontos, como ser crente no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no dia a dia, em casa. Qual a importância de ser um cristão além do domingo? Para começar esse bate-papo, Michel, eu queria levantar um ponto que é nós temos visto muitas pessoas se preparando para o culto de domingo, e até foi um ponto que a gente levantou no último episódio, no primeiro episódio, Sim. que é a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita coisa para estudar, para aprender, nós somos uma geração que tem muito conhecimento. Porém, eu vejo que nós estamos estudando muito para o culto de domingo. Nós estudamos homilética, exegese e tudo isso temos que fazer, louvado seja o Senhor por isso. Sim. Mas a gente está focado no culto de domingo. A gente consegue utilizar desses recursos, utilizar de todas as ferramentas, de todo o nosso conhecimento. Além do domingo, Michel. Com certeza, pastor Bismarck. Temos que utilizar. Não há uma possibilidade de utilizar. Nós temos que utilizar. Jesus ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Não é só nas quatro paredes que a gente coloca como templo hoje, né? Uhum. Que as pessoas colocam como o nosso culto. Eu acho que o nosso culto é sagrado. Acho que nós devemos cultuar a Com Deus, certeza. prestar um culto ao Senhor, porque a palavra culto quer dizer elogios, né? Você está elogiando, você está exaltando, você está enaltecendo aquele que te fez, o teu criador, aquele que te formou, aquele que te deu a vida. Só que não pode só ficar nas quatro paredes, precisamos ir para fora. Isso é essencial. É verdade. A mensagem, é o id, é um. Não, eu não posso nem falar que é uma opção, é uma É um ordem. dever. É isso. Eu concordo plenamente. Não tem como, não tem como você se denominar cristão se você só é cristão domingo. Uma coisa é fato. Se você pega a sua Bíblia e vai para a igreja domingo, mas na segunda-feira você não se comporta como um cristão, alguma coisa de errado tem. Porque nós precisamos ir além do nosso culto de domingo. Aí você pode pensar assim, não, mas a gente não tem só domingo, a gente tem domingo, terça, quinta, né? Escola bíblica, tem um monte de coisa, né? Mas a gente está falando além das quatro paredes, não além apenas do culto de domingo, mas além das quatro paredes da igreja, né? E tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente é, tem de informação é para ser usada além dessas quatro paredes. Aí a pergunta que fica, porque nós concordamos, e eu acredito que todos que estão ouvindo concordam com essa afirmação que nós fizemos na mesa, né? De que temos que fazer isso. Sim. Mas a pergunta é, como? A gente tem muita coisa para fazer. Tem uma mensagem minha que eu costumo até pregar. Tive o privilégio de pregar na igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E eu preguei na igreja do Senhor e a mensagem que falei uma parte sobre Eli. Ele morreu. Depois que ele morreu, Deus levantou Samuel. Uhum. E o questionamento: por que Deus levantou Samuel? Por que Deus chamou Samuel? Qual foi o questionamento? Porque Samuel, ele é um jovem e Deus chama ele. Uhum. Só que Deus deu uma ordem para Eli e para todos os descendentes de Eli, que a lâmpada que está no tabernáculo não pode se Pagar. apagar. Se ela não pode se apagar, ela tem uma constante.
ela tem que ficar acesa na segunda, na Na terça, na quarta, na Verdade. quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu só não posso ir pro culto pra ficar aceso só no domingo. Eu tenho que ficar aceso todos os dias da minha vida. É verdade. Então, o brilho de Deus tem que refletir todos os dias da minha vida. É verdade. Se não refletir todos os dias, tem uma coisa errada. Eu preciso voltar e pensar aonde eu fiquei apagado, eu me apaguei, para mim voltar a ser aceso de novo e o nome do Senhor ser glorificado. E o Senhor perguntou para mim como que nós devemos fazer isso. A base é muito simples, não tem um... Jesus ele falou bem assim, o maior tem que servir o menor, nós temos que ser servos, primeira coisa, ser servos, segunda coisa, a oração é muito importante, né? A oração é para você estar lá fora. Por que eu falo que a oração é importante? Porque lá fora o mundo já é do maligno. O inimigo não vai ficar contente. O inimigo da nossa alma não vai ficar contente que a gente ir lá pregar o evangelho, arrancar vidas que estão em trevas para a luz. Então, a oração é essencial, o jejum também é essencial, entendeu? Uma postura diante da sociedade é essencial, que as pessoas te veem, te olham, te analisam, entendeu? Então isso é muito bom. Eu estava conversando agora um tempo atrás, estava conversando algumas horas antes com o meu pastor vice-presidente, e eu comentei que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, o padrasto dela, que não é cristão, ele olhou para mim e falou assim: esse rapaz aí, ele é homem de verdade, e homem de Deus, porque a postura dele Aí, que benção. mostra totalmente diferente. Então, nós precisamos ter esse conceito hoje em dia. Eu acredito mesmo que a nossa postura prega antes mesmo das nossas palavras. Sim. Tem gente que nos observa, mas nunca nos ouviu, por exemplo. Tem gente que olha como a gente se comporta, que vê o nosso comportamento, vê a nossa postura, vê as nossas atitudes, mas nunca sentou na mesa para bater um papo com a gente. Então essa pessoa pode ser que a gente não ganhe pela palavra, mas ganhe pela postura, ganhe pelo exemplo, né? Ganhe pela forma que se comporta, pelo caráter, né? Pela forma como trata as pessoas no dia a dia. Então eu acredito de fato que a nossa postura é uma pregação também. Embora nós precisamos pregar o evangelho, embora nós precisamos proclamar o evangelho, a nossa postura muitas das vezes chega antes da palavra que sai da nossa boca. Isso mesmo. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro também quem disse, mas que eu lembrei agora, que um pastor falou assim, um obreiro perguntou pro pastor: pastor, eu tenho que pregar em todo lugar que eu for? Aí o pastor falou: tem que pregar em todo lugar. Pregue aonde você for. Se for possível, fale. Tem que pregar em todo lugar. Se for possível, fale. Ou seja, a sua postura é uma pregação. Isso A mesmo. forma como você chega, a forma como você sai, a forma como você responde às pessoas, atende às pessoas, serve às pessoas, também é uma pregação. E se for possível, se tiver ao seu alcance, fale. Aí você pregue o arrependimento, pregue a redenção, a salvação. Então a nossa postura muitas das vezes chega antes da nossa fala, né? Sim, com certeza. A nossa postura chega primeiro, né? O nosso caráter, aquilo que a gente faz diante da sociedade. Então, eu acho, para mim, transmitir uma palavra de Deus, primeiro, os ouvintes vão estar olhando para mim, para depois ouvir a palavra. É verdade. Então, os ouvintes vão olhar para você para depois ouvir aquilo que você está falando. Por isso que tem gente que prega, tem gente que não dá nem crédito. Verdade. Aquele dali tá pregando? Aquele dali é um fanfarrão. Fica falando mal de todo mundo, devendo todo mundo. Verdade. Então, são coisas que, tipo assim, tem que ser mudado. Tem que ser. Nova criatura eu sou. Entendeu? E eu entendo, muita gente fala assim, mas eu sou espiritual. Não, uma das coisas que eu acho interessante é que Jesus ele classifica isso com Nicodemos. Aquilo que é carne, mas aquilo que é espírito é espírito. E quando Jesus classifica esse conceito com Nicodemos, a gente não consegue entender. Por quê? Tem gente que pensa ser espiritual é falar língua estranha. Verdade. Tem gente que pensa ser espiritual é rodar no mistério. Tem gente que pensa ser espiritual é você estar dando glória a Deus. Entendeu? Só que às vezes as pessoas não conseguem entender ou ter discernimento daquilo que é Deus. Às vezes as pessoas atribuem aquilo que é Deus ao inimigo e atribuem aquilo que o inimigo é Deus. Verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E uma das coisas que vai ser essencial da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus e a nossa postura. Verdade. A postura vai falar de uma maneira incompreensível e as pessoas vão entender Louvado seja Deus. o chamado, a obra que Deus tem na sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar assim: eu quero ser que nem o pastor Bismarck. Quero olhar o pastor Bismarck prega, olha como é que ele prega.
a vida dele, ó, como é que ele é bom, um homem bom, ó como é que ele trata a esposa, ó como é que ele trata Isso os aí. filhos, Isso aí. ó, a casa dele, ele passa aqui e me dá bom dia. Eu posso Educação, falar né? isso da minha esposa aqui para testificar. E tipo assim, eu fui morar há pouco tempo, eu moro na rua da minha sogra. Uhum. Eu fui morar há pouco tempo na rua da minha sogra e tipo assim, eu gosto de comunicação. Os vizinhos chegam, bom dia, como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Aí, esses dias tá passando assim, aí fala assim, ó, falaram pra minha esposa, ó, ele é mais legal que você, que ele passa e cumprimenta a gente, fala com a gente, entendeu? Então, isso transmite o evangelho, isso transmite Deus, isso transmite Deus para as pessoas, e as pessoas não entendem isso. Ah, não, eu não sou santo, não preciso falar com ninguém. Aí é complicado, as pessoas não entendem, como eu falei e repito a dizer, as pessoas não entendem o que é evangelho. Às vezes elas atribuem um negócio que é Deus que está fazendo ao diabo, e atribuem um negócio ao diabo que está fazendo e coloca que é Deus, Verdade. porque não entende o que é o evangelho. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem não Isso é, não mesmo. discerne, né? E uma coisa que é muito importante, é que o mundo não lê Bíblia. Não, Ele lê você, não é pessoas. lê pessoas. Então você precisa refletir Cristo nas suas atitudes. Não tem como. Não tem como você falar assim, não, você precisa ler aqui para conhecer Jesus e a pessoa às vezes nem tem a Bíblia. Ou nem quer ler a Bíblia, enquanto você não dá um bom testemunho. Você falou uma coisa que me mexe muito comigo. Porque eu tenho testemunho dos dois lados. De pessoas que falam assim, não, eu quero ser crente igual aquela pessoa ali, nada. Ser crente igual aquele ali, que no dia a dia tá fofocando, tá falando mal do irmão, tá se comportando desse jeito. Não, pra ser crente assim eu não quero não. Agora, eu tenho exemplos do outro lado também. Não, aquele cara ali mudou. Depois que ele conheceu Jesus, Isso. não, 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 não. Eu quero conhecer esse Jesus aí também. Porque realmente mudou postura, mudou fala, mudou veste, mudou. Então, a gente tem exemplo dos dois lados. Então, já pra você que tá nos ouvindo aí, nos assistindo, já pega essa dica pra você. Se você não sabe o que fazer, a sua postura conta muito. A forma como você se comporta conta muito. Eu sei Essencial. que pode ser, né, Michel, que as pessoas comecem preocupadas com a fala, com a pregação, com abrir um texto bíblico. Quantas vezes a gente já sentou para conversar com alguém e não deu para abrir um texto bíblico? Mas o nosso jeito de falar, de conversar, o nosso jeito educado atrai a pessoa e a pessoa conhece Jesus através da gente. Então, antes mesmo de você abrir um texto bíblico, né, se comporte de tal maneira, né, se comporte bem, seja educado, seja Isso. receptivo para com a pessoa, para que abra o coração dela e quando você tiver Isso. oportunidade, vem com a palavra de Deus, né? Às vezes, pastor, não vai precisar de uma palavra, às vezes vai precisar de uma postura. É verdade. Às vezes eu não vou precisar pregar o evangelho, às vezes a minha postura vai definir quem eu sou. E só não vai definir quem eu sou. Essa postura vai influenciar outras pessoas. Opa, ó, aquele dali, ele é diferenciado, ó. Você viu? Teve uma postura diferente. Teve um pensamento diferente. Ele não compactuou com certo tipo de coisas. Isso é muito importante. E outra coisa, pastor, o apóstolo Paulo falou, irmão, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. É verdade. Então eu preciso imitar o apóstolo Paulo como ele imitou a Cristo. Eu não posso imitar o apóstolo Paulo, entenda isso, dentro de um conceito humano, mas eu imito o apóstolo Paulo porque ele está imitando a Cristo. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele é um ícone, gente, da escritura sagrada. Uhum. Ele escreveu quase vamos colocar aí 60% Novo do Testamento. Novo Testamento, foi algo extraordinário. Só Verdade. que ele fala, não me imite não. É, Só me imita se você vê Cristo na minha vida. verdade. Louvado Entendeu? seja Deus por Então, isso. pode ver, ele vai falar, se você olhar para mim, eu vou ter erros, mas se você olhar aquilo a quem estou imitando, a sua vida vai mudar. Então, nós temos que ter Cristo refletido sobre a nossa vida. E uma das passagens que eu gosto muito é que tem duas traduções que me chamam muita atenção, e até eu coloco em debate essas traduções, que fala bem assim, o apóstolo Paulo fala assim, eu estou crucificado com Cristo. Aqui é a João de Almeida que escreve, João de Almeida que tem essa transliteração. E aqui em James fala que o apóstolo Paulo declara: eu fui crucificado com Cristo. Você está crucificado ou você foi crucificado com Cristo? Qual é a sua opinião diante dessa tese? Eu estou. Você está Uhum. crucificado? O conceito de estar, pastor, é porque ainda eu permaneço. Uhum.
Só que se eu fui crucificado, eu morri e ressuscitei com ele. É verdade. É verdade. Entendeu? Uhum. Então, se eu levar para essa parte que eu estou crucificado, eu não ressuscitei. Entendi. Por quê? Eu morri com Cristo e não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não estou crucificado. Verdade. Porque ele ressuscitou. Ressuscitou, tá vivo, tá Está reinando. vivo É dentro de mim, está verdade. É reinando dentro verdade. de mim. Verdade. Então, você pode ver, às vezes, muitas pessoas, elas estão crucificadas. E naquela época, o Império Romano, ele fazia o que para crucificar as pessoas? As pessoas eram rebeldes, vou crucificar ela. E ficava exposto falando bem assim, ó, Isaí foi uma pessoa rebelde que se levantou contra o Império Romano e nós crucificamos essa pessoa. Vai ficar de exemplo para todo mundo que fizer a mesma coisa. Verdade. E o que acontece? Pra você ter noção, os soldados ficaram até na cruz de Jesus Cristo, nos pés, até Jesus morrer. Depois de Jesus morrer, eles saíram. Tinha alguns soldados que crucificavam alguns rebeldes, e o que acontecia? Eles ficavam crucificados, os soldados não ficavam até eles morrer. Saíam. Aí os parentes vinham, arrancavam eles da cruz, saravam suas feridas, e eles morriam. Não. O apóstolo falou, eu morri de verdade. Eu não tô brincando de ser crente. Eu não tô Verdade. brincando de pregar o evangelho. Eu não tô brincando de só vir pro culto. Eu sou aqui e sou lá. Eu prego aqui, prego lá. Canto aqui, canto lá. Adoro aqui, adoro lá. Entendeu? Eu não estou brincando. Eu morri de verdade também. Então eu ressuscitei com ele. Verdade. Então, isso é algo extraordinário. Concordo. O conceito de estar, por exemplo, crucificado com Cristo, para mim está muito ligado à fala de Jesus quando ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, todos os dias a gente tem que pegar a nossa cruz para seguir Jesus. E isso é uma ordem direta para nós, né? Mas eu entendi completamente e concordo com a explicação de que a Sim. gente já morreu e a gente ressuscitou, né? Isso. Uma nova criatura, uma nova pessoa. A partir de agora é uma vida diferente, comportamento diferente, falas diferentes, vestes diferentes. Então, para mim, fez todo sentido. Fez Porque todo sentido. o sacrifício da cruz, ele só é feito após a morte e a ressurreição. Verdade. Porque Inclusive, se a ressurreição de Cristo não é verdadeira, é vã a nossa fé. nossa Se fé. Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, tem razão, tem razão. Então, tem muita gente que entra no evangelho, mas só fica agoniando. Verdade. Não morre. Por que essa pessoa tá dando morte isso muito? Porque não morreu. Tem que morrer, né? Tem que morrer. Tem que morrer. Porque essa pessoa não consegue ter um caráter transformado, não consegue ter o caráter de Cristo. Morra. Você tem que morrer. Inclusive, em uma pregação, você me lembrou de uma pregação que eu tive lá na igreja. E nessa pregação, eu falei para a igreja que Cristo não veio para melhorar ninguém. A ideia de Cristo Jesus, nunca foi melhorar ninguém. Ah, Cristo transformou a pessoa em uma pessoa melhor. Não, não, não. A pessoa morreu. É uma nova criatura. Isso mesmo. Ele não te melhorou. É para você matar. É para te matar. Não é para melhorar você. Ele te matou e tu nasceu de novo. Exatamente. É uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquela pessoa lá não ficou mais bonzinha. Aquela pessoa ruim morreu. Agora nasceu outra. E essa pessoa aí tem bons costumes, tem boa educação, tem um bom caráter. Mas aquela pessoa morreu. Lembrei quando você falou agora. Às vezes o velho homem quer ressuscitar. Eu vou matar ele de novo. Quem foi que falou? Se eu não estiver enganado, foi Billy Graham. Eu acho que foi Billy Graham que disse assim: Sim. eu achei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. Ai, Jesus, é uma luta diária, né? É uma luta É uma luta constante. diária, constante. E o conceito de levar a cruz é muito importante. Por quê? Quando Deus ele fala carregue a sua cruz, negue a si mesmo, está carregando a cruz horizontal e não a vertical. A vertical está no Calvário. Então, quando ele vai carregar a cruz horizontal, existe um propósito ali. Qual é o propósito? É a cruz que ele está carregando. Uhum. E vertical é propósito divino. Horizontal, propósito terreno. Entendeu? Então, eu só consigo chegar no divino se eu passar pelo terreno. Então, as pessoas precisam entender isso. Ah, mas eu sou servo de Deus, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus. Mas como é que está seu propósito terreno? Verdade. Para chegar no divino. Verdade. Como é que se encontra o seu propósito terreno para alcançar o divino? Porque às vezes o pessoal fala, não, eu só preciso ter o divino na minha vida. Jesus fala, não. Jesus veio na terra. Ele teve o propósito terreno, também teve o propósito divino. Verdade. Então nós precisamos ter esses dois propósitos na nossa vida. E só alcança o propósito terreno, só alcança o propósito divino quem consegue chegar Louvado seja no Deus. terreno.
Então, se você não conseguir passar esse propósito, você nunca vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para sua vida. É E as verdade. pessoas precisam entender isso, que o culto, a igreja, o estar, após o culto, o domingo, você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um dever a ser cumprido ali, a ser realizado. E você só não pode ficar dentro, não, irmão, eu sou, um negócio pra mim, eu tô indo pra igreja, tá bom. É, Tô indo pra igreja, isso aqui tá maravilhoso. Então, às vezes as pessoas acabam se confundindo. Existe uma missão. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Né? Porque lá eu te farei pai de nações. nações. Tem coisas que mesmo eu sem entender, eu vou ter que largar de mão em É prol do verdade. evangelho para poder fazer. Verdade. E o texto é bem claro: sai daí porque eu quero fazer você de uma grande nação. Entendeu? Então tem coisas que eu vou ter que largar para alcançar aquilo que Deus tem na minha vida. Concordo. Eu vejo, às vezes, dois extremos. Ou a pessoa ela é espiritual demais, crente demais, santo demais, ou às vezes ele é frio demais. E aí não transmite santidade, não transmite o que carrega, a espiritualidade que de fato carregamos, né? Então as pessoas elas tendem a andar em dois extremos. Ou frio demais, ou então ele tá espiritual demais, ao ponto de nem conversar com as pessoas normal, não consegue ter um diálogo normal com as pessoas. Por exemplo, vai conversar com alguém no trabalho, tem que ser espiritual. Calma, respira. São seres humanos normais, conversas normais. E a gente não pode negligenciar o que é comum. Isso. Porque numa conversa comum, Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Inclusive, no dia comum, é um dia propício para o Senhor se manifestar. A gente vai ver isso na vida de vários homens de Deus. Moisés, por exemplo, estava num dia comum dele e viu a sarça lá queimando e não se consumia. Gideão estava trabalhando, de repente o Senhor aparece. Então, no dia comum acontecem coisas extraordinárias. Então, a gente não pode negligenciar as conversas comuns, os dias comuns, o nosso dever diário. A gente tem que tratar isso como uma chance de Deus se manifestar aquele dia. Se a gente tiver sensível, é certeza que a gente pode ser usado por Deus qualquer momento, qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Não é verdade? Qualquer circunstância. Isso é muito importante. E os exemplos que o Senhor deu foi Deus chamou pessoas que estão com a mão no arado, Trabalhando. trabalhando. É, verdade. Deus não chama ninguém acomodado. É Deus verdade, só é verdade. chama quem está trabalhando. Verdade. Quem não trabalha por reino, Deus não chama. Verdade. Ah, não, mas eu não, pode ver, Deus chamou Mateus, publicando, todo mundo falava, não, mas ele cobra imposto. Tem um chamado com ele. Deus chamou até Zaqueu. É Zaqueu verdade. entrou dentro como fala, do balaio, né? Porque Deus não chama pessoas preguiçosas. Davi tá fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando, Trabalhando. entendeu? Eliseu tava trabalhando. Verdade. Saul tava fazendo o quê? Saul tava trabalhando, procurando a jumenta do seu pai. Verdade. E, Verdade. e outra coisa que eu acho importante, às vezes Deus deixou a jumenta do pai de Saul ser perdida para ele Com um poder encontrar propósito. Saul com um propósito. E às vezes eu perco coisas para Deus me encontrar. Verdade. Então isso é muito importante. Isso é forte, hein? Se você puder repetir, que eu achei interessante essa parte. Quando Deus ele literalmente deixa a jumenta do pai de Saul ser perdida, por quê? Porque Deus queria encontrar Saul. Então às vezes eu perco coisas na vida para eu ter encontro com Deus. Louvado seja o nome do Então Senhor isso é por isso. muito importante mesmo. Então, e dentro desse cenário, às vezes, como você falou, um dia comum, que ninguém dá nada, ninguém deu nada. Saul nem acreditou. Saul já queria desistir, só que ele ainda tinha alguém do lado dele. Que olhou e falou: "Ó, eu tenho alguma coisa, vamos até o profeta." Entendeu? Então sempre ande com pessoas e carrega algo. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. Louvado seja Algo Deus. que não faça você voltar, mas que faça você ir adiante. Louvado seja Deus. Eu lembro do aleijado, né? Que foi levado pelos amigos. Oxi, E a gente entende que as amizades importam. muito. O círculo na qual a gente está inserido importa. As pessoas importam. Sim. E muito, na verdade. A gente costuma negligenciar os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que nos cercam, as rodas que a gente senta. Mas, biblicamente, faz total diferença com quem a gente senta para conversar, né? Os conselhos que a gente recebe, as opiniões que a gente recebe.
As pessoas que te cercam hoje, elas te levariam para onde? As Isso, pessoas que te cercam hoje, elas te aproximariam de quem? isso Ou mesmo. às vezes você tá sentado só na roda dos escarnecedores. Você Isso. tá cheio de pessoas, mas essas pessoas glorificam a quem? As pessoas falam de É. quem? As pessoas te levam para onde? É muito importante as pessoas que te cercam. Isso mesmo, pastor. É muito importante as pessoas que cercam o Senhor. O senhor citou um texto aqui muito interessante. Eu gostaria de colocar em pauta aqui esse texto nessa, nessa conversa que a gente tem. Uhum. Salmos primeiro, né? Vamos lá. Salmos primeiro. Salmos primeiros. Primeiro diz bem assim, ó. Salmo primeiro, verso primeiro. Diz bem assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue os conselhos dos Dos ímpios ímpios. e nem se deixa ser influenciado pelas condutas dos pecadores e nem se assenta em reuniões de zombadores. Se assentar com uma pessoa, se assentar com uma pessoa que é pecador é errado, Não. então eu não posso me assentar em reuniões de pessoas que zombam o evangelho, que brinca com o evangelho. Agora, eu posso me assentar com uma pessoa que é pecadora, Com que ela não certeza. tem uma. Porque hoje em dia virou um negócio, não, falando que não é crente, eu não vou me assentar com ele. Não, eu não posso nem chegar. Eu fui pra Fortaleza fazer uma viagem agora, entendeu? A trabalho. Uhum. E quando eu sentei na mesa, uma moça que não é da igreja, ela tem a crença dela, ela pegou, pediu uma cerveja lá, e ela trabalha e eu tô lá sentado, pedi minha coca, eu tô lá, só que ela trabalha no mesmo trabalho que eu. Só que todo dia eu vou lá e prego o evangelho pra ela, mesmo ela tomando a cerveja dela. Entendeu? E eu prego o evangelho. Ela me conhece, sabe da minha índole, do meu Uhum. caráter, me respeita, eu respeito ela. E tipo assim, aí uma outra pessoa que nunca viajou com a gente, primeira vez que também a trabalho foi viajar com a gente, ela olhou pra mim e todo mundo já sabia que eu era cristão. Uhum. Aí ela falou assim: você não vai sair daqui não? Porque tem cerveja na mesa? Eu falei, mano, por que eu vou sair? Ela só tá tomando, daqui a pouco nós vamos embarcar, vamos viajar, e vocês as pessoas que eu tô indo trabalhar junto. Eu vou ter que largar vocês porque eu sou crente e deixar você aqui porque ela tá tomando uma cerveja? Um negócio, eu não posso me misturar. A partir do momento que ela começou a ofender a minha fé, ofender o meu Deus, entendeu? E isso é errado. Aí se eu ficar ali e deitar ali, se eu não defender, eu acho Tá que isso, errado. isso é É, errado, porque eu tenho que concordo defender, plenamente. correto? A minha fé, o meu posicionamento, perfeito. Só que eu vou sair dali porque ela pediu aquilo dali e ela é uma moça que me respeita e trabalha comigo. Aí como que eu vou ganhar ela? Verdade. Aí a outra moça que nunca viajou com a gente perguntou, falou bem assim: "Ah, mas eu conheço uma pessoa que é da igreja, entendeu? Que se viesse alguma coisa assim, ela largaria e deixaria." Aí eu falei assim: "Que evangelho é esse? Jesus sentou com os pecadores. Eu não posso participar de uma mesa de reunião que tem gente zombando. Eu não posso ser influenciado pela conduta da pessoa, Verdade. correto? Perfeito. Só que aqui eu preciso mostrar para ela a nova criatura que eu sou. Opa, ele faz isso, mas não faz mais. Ele era assim, mas ele não é mais. Então eu não posso. Às vezes o pessoal, não. Fulano de tal tá ali no negócio ali, eu não posso lá cumprimentar a pessoa. Se ele é meu amigo, eu vou lá e vou cumprimentar. Com toda certeza. Não, mas ele tá tomando a cerveja. Depende se tá tomando cerveja. Ô, Varão, vem cá, me dá um abraço. Vá pro culto, tá bom? Querer ser no culto. Toma Exatamente. uma cerveja, mas depois você vai pro culto. Que Jesus chega lá e Jesus pode te libertar. É, Então, eu penso dessa forma. Às vezes, infelizmente, ainda há uma mentalidade do povo um pouco complicado. Porque tá sentado ali, tá ali. É que nem eu acabei de citar o texto. Se estiver zombando, se estiver escarnecendo, é errado. Defenda a sua fé. Entendeu? Agora, se você sentar no meio dos pecadores, dê exemplo e testemunho e verdade. não seja influenciado. A pior coisa é quando você é influenciado pelas pessoas. Ou você influencia ou você é influenciado. Minha mãe falava bem assim: Michel, não seja um termômetro, seja um termostato. Um termômetro você coloca para medir a febre aqui, a temperatura do corpo, ele vai ficar com a temperatura do seu corpo, ele vai Uhum. se adequar com a temperatura do seu corpo. Correto? Um termostato não. Pode estar gelado aqui, eu quero quente. Ele vai Pode estar definir a frio, eu quero temperatura do quente. Quem ambiente. define o ambiente é ele, não é as É isso aí. pessoas. Isso aí. Eu tenho um exemplo muito parecido. Eu trabalho para uma empresa de São Paulo, né? E há um tempo atrás, alguns meses atrás,
eu viajei pra São Paulo. E eu até tava falando com os meus colegas de trabalho, inclusive, se tiver alguém assistindo, um beijo pra vocês. Amo vocês, vocês são uma bênção de Deus. Tava falando com eles esses dias que eu fui pra São Paulo. Passei lá na empresa lá, trabalhamos lá durante o dia, conversamos, brincamos e tudo mais. No final do dia, a gente foi pra uma lanchonete lá, né? E aí na lanchonete cada um pede o que quer. Eu peço a minha água, o meu lanche e tal, eles pedem a cerveja deles lá e tá tudo certo. Cada um tem sua fé e tal, e tudo bem. Eu falei pra eles, inclusive, fui pra São Paulo, trabalhei, a gente saiu e eu só tenho uma foto e no bar. Aí não, mano, aí me ajuda. Não tem uma foto na empresa e tal, mas todos sabem que eu sou pastor, todos sabem do meu caráter, da minha índole, da minha confissão de fé. Não mudou nada durante a reunião lá no ambiente, eu continuo com a minha postura. Eles tomando a cervejinha, de repente chega a esposa de um e pergunta: Nossa, você é pastor? Sou pastor de igreja, né? E como é que é ser pastor e tal? E a gente conversa e fala sobre o reino de Deus e tal. Então é lógico que a gente não vai sentar com quem tá zombando, e se sentar com quem tá zombando é para defender a fé e a gente precisa estar preparado para isso, inclusive, né? Mas a gente vai defender a nossa fé com toda certeza. Agora, nós sentamos com a pessoa e a pessoa tem a escolha dela, a fé dela, a gente tem que sair desse mundo, então. Então a gente não trabalha mais, a gente não estuda mais, a gente não faz mais nada da vida, porque cada pessoa tem sua escolha. Inclusive, Michel, eu acredito muito que o reino de Deus, que o evangelho, ele não é imposto, ele é apresentado. A gente não impõe pra ninguém Jesus Cristo, a gente não joga Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. A gente apresenta. E se a pessoa quiser, louvado seja o nome do Senhor por isso, e bem-vindo, e nós estamos de braços abertos. Agora, se a pessoa não quiser, a gente sacode a poeirinha dos pés e vai pra próxima. Isso mesmo. É assim que funciona. A gente não pode querer jogar goela abaixo as coisas, mas a gente também não pode negligenciar a nossa missão. Então a gente não vai fazer igual eles, se comportar igual eles, falar igual eles, mas a gente senta na mesa, a gente conversa, a gente brinca, a gente sorri. Afinal, a gente também é feliz, né? É, Crente também é feliz, em nome de Jesus. eu já acho isso errado já. Você querer impor a pessoa a se converter no evangelho. Primeiro, porque eu não sou Deus. Segundo, eu sou criatura. Ele é o criador. Verdade. E se eu tentar convencer alguém, eu tô fazendo o papel do Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do Isso juízo. mesmo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Verdade. Quem, quem faz andar pela verdade é o Espírito Santo. Quem faz ele ou ela glorificar a Deus é o Espírito Santo. Verdade. Então, eu só tenho a função e o papel de pregar, Verdade. de anunciar, como se eu for, de apresentar. Quando você apresenta para a Jesus aquela pessoa, o Espírito trabalhando na vida dela, vai mover. Eu creio. Eu me recordo quando eu estava dirigindo igreja aqui em Porto Calvo. Entendeu? Aí o pessoal falou assim: pastor, tem pessoas que não são cristãs aqui. Eu falei: amém, deixa aí. Uhum. Faço apelo? Faço apelo. Não, quer aceitar Jesus? Tá. Não fico também insistindo muito. Porque não é por força nem por violência. Verdade. Mas é quando o Espírito de Deus toca. E hoje mudou. Eu não tenho nada contra. Só que a pessoa fica: não, vai lá. Vai lá. Vai lá. A pessoa não sentiu no coração. O Isso é Espírito ruim, Santo né? tem o poder de convencer ela. Aí ela vai lá na frente. Passou 2 dias, ela tá desviada de novo. Aí o pessoal vai apontar, tá vendo? Não aguentou nada. Talvez ela foi nem porque o Espírito mandou. Ela foi porque ficou constrangida daquela moça que falando, vai lá. É verdade. Então as pessoas precisam entender. Porque quando o Espírito Santo muda uma pessoa, entra na vida de uma pessoa, ela não é mais a mesma, gente. Eu desconheço esse Deus. Eu desconheço um Deus que entra na vida de uma pessoa e a pessoa continua sendo a mesma. É verdade. Entendeu? Deus dá a oportunidade, quero te mudar. Aí você escolhe, correto? Não quer? Perfeito, amém. Glória a Deus por isso. Agora, eu deixar Deus entrar na minha vida e minha vida permanecer a mesma? Não tem como. Não tem como. Eu não conheço um Deus, eu desconheço um Deus desse. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai estar fazendo o papel do Espírito Santo. E o meu papel é pregar. Toda vez que eu vou pregar, Espírito, eu vou pregar, o Senhor faz. Eu vou pregar, o Senhor realiza, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor faz. Acabou. Então as pessoas hoje em dia mudaram. Elas estão virando o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo de lado. E o Espírito Santo tem que convencer as pessoas do pecado e fazer elas andar na verdade. Bom, existe uma mente acusadora nossa, existe a nossa consciência. Não existe só a nossa consciência, existe a nossa alma, existe o espírito que vai acusar a nossa vida. Quando você faz algo de errado, a sua consciência não acusa, você sabe o que é.
Então, pronto. O Espírito vai trabalhar dentro desse padrão. Entendeu? E só Deus que conhece aquilo que o homem fez, Verdade. aquilo que o homem sente, o jeito que o homem sente. Então, deixe Deus fazer. A Bíblia é bem clara que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que entra entre a junta, a medula, vai a divisão da alma. Olha o que a palavra Louvado faz. seja Deus. Você acha que eu tenho o poder de convencer alguém? Se essa É se palavra achar não demais, fizer. né? Se É se achar achar demais. demais. Se achar demais. Não tem como Eu, não. eu, eu tenho um exemplo muito bom, Michel. Ontem nós tivemos uma das maiores experiências, acredito, né? Eu e minha esposa, que a gente batizou nas águas meu filho, Que Gustavo. bênção. Glória a Meu Deus. filho tem 17 anos. 17 anos. E só agora ele batizou nas águas. 17 anos. Só agora ele Glória. batizou nas águas. A vida inteira, porque a gente prega, a gente ensina, a gente instrui, a gente aponta o destino, a gente ensina no caminho, como a palavra diz, instrui o menino no caminho, né? É, Não o caminho, porque ensinar o caminho é uma coisa, no caminho caminho é outra diferente, né? Ensinar o totalmente. caminho é apontar, ó, é por ali e tal. No Isso. caminho é você dar a mão e falar, vamos junto, é por aqui que a gente vai, né? Isso mesmo. Só que a gente nunca impôs nada. Olha, o evangelho é assim, 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 a gente vive o que a gente prega, né? A gente tenta dar bom testemunho dentro de casa e tudo mais, e nunca impôs. Olha, você tem que se batizar, você tem que aceitar Jesus. Não, 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 não. Não é imposto, é apresentado, como eu falei. E a decisão de aceitar Jesus, que já tem um tempo, e a decisão pelo batismo foi totalmente espontânea, livre e espontânea vontade. Ele chegou e falou: Ó, tô pronto, Glória a quero me Deus. batizar. E aí Glória a a gente Deus. foi e batizou nas águas. Isso. Então, não tem pressão. Embora tenha pregação todos os dias e o nosso coração, eu acredito que posso falar pela minha esposa também, a gente tava todo dia, meu Deus, e quando vai ser isso? Chega logo a hora, porque a gente fica ansioso para isso. Mas a gente não pode fazer por ele. Porque senão a gente faz a coisa certa no momento errado e do jeito errado e aí desanda as coisas. Daqui a pouco não quer saber de cristão, fui porque meu pai forçou, fui porque minha mãe forçou. E não é assim. Pelo contrário, a gente teve paciência, a gente teve cuidado, a gente foi ensinando, zelando e tá tudo bem. Até chegar o dia que ele falou, não, tô pronto, agora é a hora. Aí a gente tá aqui sorrindo, alegre, feliz e Glória a Deus vamos por isso. avançar. Então eu acredito muito mesmo que Jesus ele é apresentado. E Jesus, ele é valioso demais pra gente estar querendo empurrar pras pessoas, Isso. querendo forçar pras pessoas. E- Parece que Jesus é pouco demais quando a gente faz isso, sabe? Eu acho, eu sempre falo, eu não sou feirante. Eu não tenho nada contra feirante. Se me colocar numa feira, eu vendo normalmente. Só que eu não sou feirante. Para ficar, olha o peixe, peixe, peixe. Eu falo, ó, Jesus, é Jesus, Jesus. Não, irmão. Jesus falou contigo. Você quer ter uma vida mudada. O Espírito Santo falou no seu coração. Venha. Quer saber sobre Acabou. ele? Estamos aqui. Isso mesmo. Então, não tem necessidade. Porque Jesus ele é muito educado. Jesus ele fala assim: eu bato. Se você abrir, olha, se você abrir, Entrarei e cearei contigo. entendeu? Mas há uma atitude sua. Se você abrir, eu vou entrar e você é com você. Mas se você abrir, Satanás ele não tá nem aí, não. É verdade. Satanás ele mete o pé na porta e fala assim: lá, pronto, acabou. É verdade. Então, é isso que a gente tem que entender. Deus, ele é muito educado. Jesus ele é muito educado. Entendeu? Jesus, ele é tão educado que quando ele curava as pessoas, ele falava assim, ó, alguns mandavam pro sacerdote, outros falavam assim, não fale não, que fui eu. Conte pra ninguém, não. Continua. Então, ele nem queria se amostrar. Então, são coisas que as pessoas precisam entender hoje e compreender. A transformação, entendeu? Ela vem com aquilo que a palavra diz, que ele iria fazer, que o Espírito Santo iria fazer através da nossa vida. Então, deixa o Espírito trabalhar. Amém. Amém. Eu queria entrar num ponto um pouco delicado, se Entra, você me permite, bora. que eu tenho visto que é a realidade, Aproveita que a gente tem mais de muita gente 20 aqui minutos só. na nossa região. A gente está falando de amigos, de colegas, trabalhos e escola, porque os exemplos que a gente deu, eu acredito que ele atende, né, vários ambientes aí que você pode frequentar. Mas e quando essa pregação é necessária dentro de casa, Michel? Por exemplo, às vezes a mulher se converte, mas o marido não. Pai, eu vou falar pela experiência que eu tive com a minha mãe. Eu fui mandado embora de casa Aham. pela minha mãe biológica. Um casal de missionários me adotou.
Então eu fui criado dentro de um lar, depois dos meus 12 anos de idade, 12 a 13 anos de idade, eu fui criado dentro de um lar cristão mesmo. E tipo assim, minha mãe, rapaz, ela era extraordinária. Hoje ela é tudo pra mim. Minha esposa fica assim, rapaz, sua mãe era o quê? Porque tudo você fala nela. Então eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Eu vi exemplo. Minha mãe dentro de casa, mesmo o meu irmão, ele se afastou da igreja um tempo. Aí tinha o meu pai, que ele é pastor, só que às vezes ele não sabia lidar com o meu irmão. Aí já minha mãe entrava já como uma mulher, sabe, para intervir isso, para não ficar Legal. do lado dele e nem do lado do meu irmão, mas equilibrar as coisas na casa para ter aquele ambiente amoroso, aquele ambiente saudável, espiritual dentro de casa. Então, eu vi muitas vezes isso. E às vezes eu até me privava de viajar, que ela fala, fica aí pra não ter confusão, cuide deles. Então, porque tinha alguns contritos, mesmo meu pai sendo pastor. Então, só que, tipo assim, é pessoas que têm que ter um pouco de maturidade. Porque quando você entra dentro, você aceita Jesus, o próprio Cristo, ele declara já. Se você, assim, gente, eu não vim trazer paz. Jesus fala, não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Divisão. Divisão. Vim Verdade. trazer divisão. Verdade. Então, quando você aceitou Jesus, o outro vai olhar pra você, por que você é assim? Por que você tá com ser diferente? Já tem a divisão aí já. Então, dentro de casa vai ter uma divisão, só que aí vai da mulher sábia ou do Edifica. homem Verdade. que aceitou Jesus, tem que ser prudente. Eu classifico isso muito, gente. Não tem como um homem ser sábio. Eu falo, porque Jesus não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o homem tem que ser prudente. O homem tem que ser prudente. Tem que honrar, tem que amar sua esposa, dar sua vida por ela. Tem que ser como Cristo amou a igreja. Uhum. Só que a palavra sábia vem pra mulher. Verdade. A Mulher palavra sábia sábia edifica a vai pra casa. mulher. A sábia edifica, a tola destrói. Verdade. Então, Com as não suas tem- palavras, inclusive. Isso, com as suas próprias palavras. Então, a sabedoria não vai vir do homem, vai vir da mulher. Tipo assim, as pessoas precisam entender. Eu vivi um episódio da minha vida que, tipo assim, minha mãe, ela tratava o meu pai e o meu irmão, que eu ficava só observando quanta sabedoria. Que às vezes ela chegava no meu pai e falava: Ó, o seu filho fez isso. Aí daqui a pouco minha mãe do outro lado eu falava assim: tá bom, eu vou ver o que eu faço. Aí ela ia lá, chegava: ó, marido, já conversei com ele, resolvi isso daqui, tal, aquela coisa toda. Já falei que o senhor, que você é o cara da casa, você que manda aqui, que ela, sabe, Uhum. colocando a bola dele lá em cima, aquela coisa toda, ele, sou eu mesmo, tal, isso aí eu que mando, que nada, quem mandava ela já tava falando outra coisa pro meu irmão. Então, a sabedoria dela era surreal, porque, tipo assim, não tinha o contrito, ela conseguia fazer um ambiente, falei, mesmo com a divisão, ela conseguia fazer um ambiente, e eu sei que é dificultoso hoje para as mulheres entender algumas coisas, porque, tipo assim, minha mãe vem do regime antigo. Então, ela tinha uma facilidade dentro de casa já por causa da mãe dela. Uhum. A mãe dela já tinha essa facilidade que passou por ela. Então, e hoje em dia, há uma dificuldade muito grande de você sentar com as mulheres antigas e, tipo assim, e os jovens querem aprender. A Bíblia é bem clara que as senhoras, anciões da igreja têm que ensinar os As mais jovens novas. como É lidar, isso os aí. novos como É isso lidar. mesmo. E não tem, e não fazem isso mais, entendeu? Então, por isso que tem esse conflito muito, acho, dentro de casa, essa divisão muito dentro de casa, entendeu? Eu assino embaixo tudo que você falou. Eu queria só fazer um alerta para as mulheres, em especial. Eu acredito muito que você vai ganhar, santificar a sua casa através das suas atitudes, do seu comportamento, porque é isso que Paulo instrui, inclusive, né? Você vai ganhar o seu lar através das suas atitudes, não das suas palavras. Então você vai santificar a sua casa, se você estiver passando por isso. Porém, contudo, todavia, se você estiver sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de crime, denuncie, chame a polícia. Quando você estiver sendo agredida, por exemplo, não chame o seu pastor para orar. Chama não. Chame a polícia para prender, porque é crime. E crime a gente resolve segundo a lei, com a justiça. Então não confunda as coisas. Se o seu marido tem um vício e você está orando para ele se livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se o seu marido é chato e tá tudo bem, vamos orar, vamos entrar numa campanha de oração para ele se converter, tá tudo bem. Agora, se ele te agride, se ele põe a mão em você, se ele te agride, seja lá de qual forma, tá?
Se é crime, chame a polícia, não o pastor, para orar. Não é caso de oração, é caso de polícia. Então, fica esse alerta para você, mulher de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Eu Amém. vejo muitas mulheres sofrendo, Michel, Sim, sim, muito. principalmente na nossa região. É. Parece que virou normal agressão, virou normal homem bater em mulher, Hum, homem expulsar a mulher de casa e pega os filhos e põe na rua. E parece que é normal, quando não é normal. isso. Aí eu vejo mulheres usando da desculpa de que não, eu tô orando por eles, não, eu tô pedindo a Deus para que Deus mude. Calma, meu irmão, não é assim. Crime é crime. Isso Não mesmo. pode, você não pode estar apanhando em casa com o olho roxo, tô orando por ele, pelo amor de É. Deus. Ore por ele, ore, interceda por ele, mas ele preso, porque É. é crime. Crime é crime. E lá Deus pode salvar ele Eu concordo e voltar plenamente. pra tu. Exatamente. Eu concordo. Quantos exemplos tem de homens que foram convertidos na prisão, por exemplo? Então que seja convertido lá, mas que você não fique apanhando dentro de casa porque não pode, É. né, Michel? Não, sim, verdade, pastor, eu concordo. Não, é agredir a mulher, Lei Maria da Penha. Eu posso falar isso, agredir a mulher, Lei Maria da Penha, É isso acabou. aí. Então não tem outro assunto, né? A respeito disso, que às vezes o pessoal confunde. É, antigamente, como eu falo pro senhor, antigamente tem o costume, as mulheres, de, não, ele fez isso comigo, mas eu tô orando e Deus vai salvar. Deus salva, irmão. Nós cremos no poder de Deus. Cremos. Só que você não é obrigado a ser saco de pancada, né? É Pra Deus verdade. salvar. Até Deus salvar, até a pessoa deixar Deus entrar no coração, porque Deus entrar no coração é uma opção de escolha, como a gente acabou de falar aqui. Verdade. Se abre a porta para ele poder entrar. Se não abrir a porta do coração, Deus não entra. Deus entra, ele vai bater. Se você abrir, ele vai entrar, vai cear contigo e vão fazer a festa para a glória de Deus. Mas ao contrário, Eu queria até fazer um link, se você me permite. Você falou uma frase mais ou menos assim, que eu até pedi pra você repetir, porque foi de Deus, assim. Você falou, às vezes a gente precisa perder algo pra é, achar Jesus. Então, às vezes, sim, ele precisa perder você, minha irmã, isso é pra ele verdade. encontrar Jesus. Então, Isso mesmo. pelo amor de Deus, não sofra nenhum tipo de abuso dentro de casa, nenhum tipo de agressão dentro de casa. Em nome de Jesus. Mas, Michel, às vezes também, a mulher, ela precisa santificar a casa, como a gente está falando aqui, e não tem Isso. o caso de agressão, que a gente já trabalhou, acredito que ficou claro para todo mundo, Perfeito. mas não tem agressão, mas o marido não é convertido, ou ao contrário, tá? O marido é convertido, mas a mulher não é, né? Ou o filho não é convertido, ou o filho é convertido e a mãe não é, então essa pregação precisa ser feita dentro de casa. Isso. Qual conselho você daria, assim, para quem tá passando por essa luta dentro de casa? Primeira coisa, eu acho que ela tem que orar, continuar o princípio de oração, né, para Claro, Deus continuar, para Deus operar na vida dela. E segunda coisa, mudar a atitude, porque existe coisas na nossa vida que só vai mudar através da atitude, pastor. Como assim a atitude? Vamos lá, você vê o seu esposo continuar tratando ele bem. Porque não, mas ele chega tarde, não sei o que, aquela coisa toda, ele tá raparigando na rua, entendeu? Outra coisa, se ele tá raparigando na rua e você quer continuar com ele para Deus mudar, salvar ele, é direito seu, não é uma uhum, opção sua, porque a Bíblia também dá base. Se questão de Jesus falou, ó, adultério é o divórcio é questão de adultério, você pode verdade. divorciar. Jesus deu a carta. Já existia a carta de divórcio, perdão. Já existia a carta de divórcio. Não que Jesus deu, já existia Uhum, a carta de divórcio. O que aconteceu? Aí só que eles estavam se divorciando por qualquer coisa. Diante desse cenário que estão divorciando qualquer coisa, Jesus falou assim: agora eu vou quebrar esse negócio. Porque a mulher queimava arroz, divórcio. é, Não sabia fazer as coisas, divórcio. Não verdade. sabia lavar roupa, divórcio. Aí Jesus falou assim: quer saber? Eu vou acabar com essa brincadeira. Só vai divorciar agora com adultério. Moralidade E sexual. cuidado, hein? Porque se tu pensar, é adultério. É verdade, é verdade. Ainda subiu a régua ainda. Subiu a régua ainda. É verdade. Então, só que, tipo assim, se você quer que Jesus salve o seu esposo, salve se a pessoa que tá contigo, transforme, mude, entendeu? Tenha isso na sua mente, independente de tudo. Então você vai ter que mudar seu comportamento. Porque a mulher às vezes quer salvar o rapaz, só que só reclama, só murmura, É verdade. xinga ele, chama nomes impróprios que não deveria É chamar, verdade. entendeu? Não sabe conduzir dentro de casa, não prepara uma boa refeição para ele quando ele chega do trabalho, não cuida do filho.
o cara chega e já começa a falar um monte na cabeça do cabra. Então são coisas que você tem que mudar a sua postura. Entendeu? Mudando a postura, a própria pessoa fala, rapaz, ela tá mudada comigo. Eu não mereço isso, não. Então, Verdade. Constrange, né? Deus já começa a trabalhar. Porque Jesus falou bem assim, quando alguém praticar o mal com você, pague o mal com o mal? Não. Não retornar o mal com o mal. Pague o mal com o quê? Com o bem. Por quê? A pessoa, rapaz, ô, pastor, rapaz, tô precisando ali de R$ 20. Presta pra mim que eu tô precisando comprar um negócio lá, tal, aquela coisa toda. Aí você, toma 30. Aí depois você chega, rapaz, tô precisando de R$ 5. Tem como você, rapaz, tem ou não? Essa pessoa não vai se sentir, não vai se sentir constrangida, pô, quando eu tinha, Verdade. ele fez por mim. Agora que ele precisa, eu não tô fazendo por ele. É constrangimento, pastor. Verdade. Eu fico constrangido. Quando eu faço algo por uma pessoa e ela faz algo mal, eu faço algo bom, aparentemente, eu tô sendo beneficiado e ela tá sendo Verdade. constrangida. As pessoas têm hoje na mente, quando ela recebe esse algo de mal, ela tá sendo constrangida e a outra pessoa sendo Verdade. beneficiada. Perfeito. Então, a lógica do pensamento que tá mudado. E eu preciso colocar isso na minha mente. Perfeito. Perfeito. Inclusive, a palavra de Deus diz, eu acho que nem precisava de complemento, mas só pra contribuir, a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. Sim. A resposta ríspida suscita a ira. Então, se tem algo que quebra um ambiente ruim, é a resposta branda. Então, se estão te falando mal, fazendo mal, se dentro de casa o ambiente está ruim, responda de forma branda. Entregue o que você tem. E eu espero que seja o Espírito Santo. Espero que seja bondade, paz, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, né? Então, entregue o que você tem, independente daquilo que você recebe das pessoas, né? Mas pra gente ir pro último ponto, Michel, da nossa conversa aqui, é muito, muito legal, é muito bacana. Tudo que a gente tá falando aqui, inclusive, me edificou muito, acredito que tá edificando a vida dos irmãos. Mas nós somos pregadores do evangelho. E a palavra diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Do Pai. Então, embora as atitudes são extremamente importantes, chega primeiro do que a pregação, embora as pessoas vão se aproximar de Jesus pelo que a gente mostra, demonstra, vai abrir portas e tudo mais. Isso tudo que a gente falou é de Deus, louvado seja o Senhor. Mas a confissão por Jesus Cristo é necessária. Sim. Primordial. Primordial, né, Isso. para salvação. Aí, o ponto que eu quero colocar na mesa pra gente bater um papo, conversar aqui é como chegar nesse ponto com as pessoas. Porque, por exemplo, a minha atitude pregou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas como fazer com que chegue até a confissão dessa pessoa ao ponto dela ser salva? Se você quiser, eu posso começar, tá? Sim, sim. Comentando. Pode. Eu, particularmente, vi acontecer muito aqui em Alagoas essa conversão acontecendo muito nas mesas. A gente conversando assim e o irmão aceitar Jesus na mesa. Sim. O irmão aceitar Jesus numa conversa assim, ajoelhar no meio da sala. Tem um irmão da igreja que aceitou Jesus no meio da sala, ajoelhou e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero isso. É isso aí que eu quero pra minha vida. Eu acho que tirar um pouco da liturgia de aceitar Jesus apenas no culto, porque, vê se você concorda, tá? E fica à vontade, tá bom? Sim. As pessoas hoje em dia, elas tendem a chamar as pessoas para ir pro culto aceitar Jesus. Não, vai lá pro culto que vai ser uma benção, porque já espera que tenha um apelo, já espera que tenha um convite, já espera, né, que chame lá na frente quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar. Mas eu acho que nós temos liberdade como cristão para estar conversando com o irmão, se vê que tem espaço, que tem abertura, porque a gente está pressupondo que o que a gente falou aqui aconteceu, do comportamento pregar, da atitude pregar, do nosso caráter chegar primeiro, beleza. Se você tem a oportunidade, apresente e faça com que a pessoa confesse ali para que ela seja salva. Sim. Porque confessar continua sendo primordial na vida do ser humano. E as pessoas podem ser salvas antes mesmo de chegar o domingo. Imagina, Michel. Glória a Você Deus. conversa com a pessoa aqui, aí a pessoa tá queimando por Jesus. Aí você não faz o convite, você fica, meu Deus, eu não posso. Eu tenho que chamar o pastor. Ou então, não, tem que ser no domingo. E aí você não faz o convite pra pessoa. E se acontece alguma coisa até domingo? Não, sim. Eu acredito no Deus misericordioso, que som dos corações, e tá tudo bem, tá tudo certo, né?
Mas eu acredito que a gente pode sim fazer essa apresentação em uma mesa, em um café, em uma casa, em uma sala, para que as pessoas possam entregar a sua vida para Jesus através de uma conversa. Você concorda? Sim, sim, concordo plenamente com isso. E, tipo assim, já aconteceu um fato comigo e foi até engraçado, porque eu gosto de brincar, minha esposa sabe, eu sou muito brincalhão. Aí eu tava no São Paulo com um amigo meu, o pessoal tava falando de Deus, aquela coisa toda, aí a moça tinha se afastado do caminho do Senhor. Aí daqui a pouco, e eu sou muito assim, vem cá que eu vou orar por você e você vai citar Jesus agora. Ela falou assim, eu quero. Eita Eu glória! brinquei. Não foi um negócio tipo assim que eu falei sério, não. Aí ela deu risada, não, mas eu quero agora. Eu falei, mãe, dobra o joelho, vamos orar. Louvado Então, seja Deus. são coisas, depende da conversa, né? Claro, claro, É que nós falamos, depende da conversa, depende daquilo claro. que está sendo tratado no momento. Uhum. Como, onde tiver um ou dois, é culto, irmão. É, Pra mim, onde tiver um ou dois, aqui, ó. Nós está aqui falando de Jesus, tem mais Jesus está gente no também meio. nos bastidores, e é culto. Nós estamos num culto, nós estamos falando de Deus, falando da palavra de Deus, elogiando a Deus, falando daquilo, das grandezas dele, dos comportamentos que a gente tem que ter a partir do momento que aceita Jesus, que é uma nova criatura, mudança de vida. Então, isso é um culto, e Deus está. Louvado seja Então, Deus. eu creio nisso. Então, Deus, ele trabalha, como o senhor falou, também ter sido edificado. Deus trabalha em mínimos detalhes. Verdade. É que as pessoas hoje em dia só têm, não, vou para a igreja e dentro da igreja o culto ali é válido. Só o culto é válido para Verdade. mim ter a salvação. Não, a salvação é onde você pisar por Verdade. seus pés. Falar de Jesus, alguém falar, quero aceitar, irmão, acabou, só orar. Você ore e fale para a pessoa confessar. Confessou, está salva. Louvado E o seja nome do Deus. Senhor seja glorificado. Aquela passagem que a gente citou no primeiro episódio, a gente citou do eunuco e Felipe, Aham. entendeu? Aí ele pergunta, sabes o que ler? Como que eu vou saber se não tem ninguém que me explique? Verdade. Entendeu? Então eu preciso ir até lá e explicar, assim, 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 opa, eu quero. Foi batizado na hora. Na hora. Viu uma água, o que que falta pra mim se batizar? É, Crê no Senhor Jesus? isso. Tá pronto, meu irmão. Vamos descer as Isso. águas. E naquela época ainda, o conceito de salvação ainda, porque tinha alguns, como que eu posso falar? Alguns dogmas, alguns princípios. Qual o princípio? Ser batizado no Rio Jordão, aquela coisa Uhum. toda, tal. Então ele já veio o conceito já do João Batista, né? Uhum. Que tinha até para escolher os discípulos, né? Que foi uma luta para colocar Matias, né? Por causa Matias, né? Uhum. Por causa que ele não foi batizado no Rio Jordão, se não fala memória, não participou a respeito de João Batista. Então, hoje em dia as pessoas têm que entender isso, que qualquer local que você esteja Louvado é seja ambiente para Deus. salvação. Louvado seja Qualquer Deus. local que você esteja Eu amei isso, hein? Eu amei isso. Qualquer ambiente que você está é local para é salvação. local para salvação. É, Louvado seja ambiente para Deus. salvação. Que haja salvação no seu trabalho, que haja salvação na sua escola, que haja salvação na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança, onde Isso. você estiver, que haja salvação. A salvação no culto, na igreja, é uma bênção e louvado seja o nome do Senhor. Reforçando mais uma vez, né? Senão, internet é tudo mimimi hoje, né? Não, são sim. Nós somos Só, pastores de igreja, só que nós é somos bom. pastores de igreja, né, Michel? Chame a gente que a gente vai debater. Nós somos pastores de igreja, então a gente é a favor da igreja local, a gente tem culto, a gente tem liturgia, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas saia das quatro paredes, que haja Amém. salvação na onde você pisar a planta dos seus pés. Louvado Amém. seja Glória a Deus. o nome do Senhor por isso. Eu queria agradecer quem tá aqui nos bastidores mais uma vez com a gente, né? Hoje a gente tá na técnica do programa, como de costume, nosso irmão Emanuel. Emanuel, Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus prospere seu ministério, que seja para a glória de Deus todo o trabalho que está sendo feito com excelência, que Deus te abençoe e te proteja, tá? Queria louvar a Deus também a vida da diaconisa Camila. Que mulher linda, né? Minha esposa, Camila, a gente já tá 14 anos junto, inclusive. Em janeiro a gente faz 15 anos e a gente vai renovar os nossos votos aí. Michel vai Glória a ser Deus. a maior festa que esse Brasil já viu. Amém. Eu tô nessa fé. Eu quero convite. Não, eu tô nessa fé aí. Eu te amo, você é a mulher da minha vida e vai ser até a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe também. Obrigado por toda a ajuda aí nos bastidores, tá? E tem mais uma pessoa, mas vou deixar o agradecimento com o meu irmão, em nome de Jesus. Ah, com certeza. A mulher mais linda do mundo e feliz Calma, da terra. que aí a gente vai começar a debater aqui. Gente, é porque vocês não conseguem ver o sorriso dela. O sorriso dela é extraordinário. Linda porque eu que achei. Feliz porque casou comigo. Pensa numa felicidade porque casou comigo. Já acorda, já feliz, já. Ela acorda às vezes querendo
querendo me matar e eu pulando em cima dela. Falei, vamos acordar, vamos dar glória, vamos dar aleluia. E ela tem me aguentado. A gente casou recente, vai fazer já 7 meses que a gente tá casado já. Total de junto já 1 ano e pouco já. E ela tem sido o meu braço direito. Ela tem sido a minha razão para viver, minha princesa. Tem sido uma grande auxiliadora do meu ministério. Eu tenho certeza que eu tenho contribuído alguma coisa pro ministério dela, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem sido uma bênção na minha vida. E é a Catiane Vanessa Amém. Gonçalves. Olha isso, Gonçalves. Já falei pra minha Nome de esposa, né? pregadora. O nome de pregadora, é verdade. Não, e eu conversando com ela hoje, ela, amor, quem vai pregar no culto das irmãs? Eu falei, você. Aí ela, Achou. Você é meu pastor agora, não sei o que manda. Obedeça. Uma bênção na minha Falei pra vida. minha esposa, Michel, falei, ó, a gente tá liderando esse projeto aqui abençoado juntos, né? E sempre que a gente puder, a gente vai elogiar as esposas e agradecer ali, né, no final. Sim. Mas, cara, eu tô do lado do Michel. O Michel é um cara romântico, um cara, né, que usa as palavras muito bem e tal. Então não se acostuma, não, que eu não sou assim tão romântico, com as palavras tão bonitas assim, né? Que isso? Até eu fico, meu Deus, que coisa linda aqui. Mas que Deus abençoe, que Deus abençoe. E mais uma Amém. vez, Michel, é um prazer, é uma honra, meu irmão, dividir essa mesa Prazer é todo contigo. meu, Eu honra tenho é minha. certeza que é o segundo de muitos e muitos episódios aí pra glória de Deus. Sim. A gente tá pegando muito leve nesse início, como a gente combinou, né? Isso. Não só nas conversas, mas no tempo também Isso. de podcast. A gente tá tentando ser um pouco leve nesse começo, mas a ideia é que a gente vá aumentando aí os níveis, a conversa vai se aprofundando, né? A gente vai trazendo pontos e pessoas também. Tem bastante convidado pra vir, né, Michel? Isso é verdade. E eu creio que vai ser uma bênção na vida das Vai ser pessoas. uma bênção. No início agora a gente tá tranquilo, mas logo vai vir feijoada, mocotó, como é que vocês falam? É verdade. Eu sou paulista, eu gosto de um arrozinho, um arroz, um feijão, uma carne assada, tranquilo. Agora no nordestino que gosta, misturar um monte de coisa. Verdade. Aí no feijão vai charque, vai calabresa, vai não sei o que, já vira aquela feijoada. E tenho certeza que vai ser bênção. Vai O nome do sim. Senhor vai ser glorificado. É um prazer imenso poder estar aqui com o Senhor. Grande homem Deus que o Senhor é, o meu respeito, minha admiração, sua casa, sua família. Obrigado por nos receber, né? Nos receber de uma maneira poderosa e especial. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Pra você que tá em casa, que ficou até agora, eu queria reforçar o pedido. Já segue lá no Instagram, se inscreve lá no canal do YouTube, Eclésia Podcast. Esse é o segundo episódio, tem muita coisa mesmo pra acontecer, muito episódio pra sair. Tenho certeza que vai edificar a sua vida aí e vai te ajudar na sua vida cristã, no seu dia a dia, na prática. Então segue as redes sociais, segue também lá PR Bismarck Santos, que é o meu Instagram, segue lá PB Michel Gonçalves OF, né, de oficial. Segue a gente lá na rede social também, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus em nome de Jesus.